O vídeo completo e o canal oficial estão na descrição deste vídeo. Deixe seu comentário sobre a exposição destas palavras. Obrigado. Acepção de pessoas. Se Deus só escolhesse os pobres e não os ricos. Se Deus só escolhesse os brancos e não os negros. Se Deus só escolhesse os homens e não as mulheres. Se Deus só escolhesse os judeus e não os gentios. Agora ele não faz acepção de pessoas. Ele escolhe brancos, negros, pobres, ricos. Entendi. Então, a homens, acepção de pessoas mulheres. na concepção calvinista seria assim, acepção de raça, de cor, de etnia, Isso. mas não numa acepção de, olha, eu escolhi você, mas não escolhi você. Não. Então isso não é uma acepção, mesmo sendo branco ou não, negro? Isso é a administração soberana da sua graça. Ele administra a sua graça conforme ele quer. Ele mostra misericórdia a quem ele quer. Ele faz vasos de ira, preparados para a perdição. E ele faz vasos de misericórdia, para a sua glória. Ele faz isso como ele quer. E se alguém reclamar, ele fala, você é simplesmente um vaso. Você vai reclamar com o oleiro? Ele tem os seus vasos preparados para a perdição, designados para a perdição. Quando Paulo pregou em Atos 13, creram todos aqueles que foram destinados para a vida, que foram designados, o verbo tasso, foram designados para a vida. Estes creram, os outros não. Então, toda a história da redenção mostra que Deus salva pessoas de toda raça, tribo, língua, nação, pessoas cultas e pessoas ignorantes, pessoas de todas as realidades. Ele não faz acepção de pessoas. O arminiano é uma figurinha engraçada, a meu ver. Porque o arminiano, muitos arminianos, né, eles não pensam na base das consequências. A teologia arminiana, ela não fecha. Ela não fecha. Vou explicar. Vamos lá. Segundo os arminianos, Deus previu quem iria crer e quem iria perseverar. Não sei se você sabe, mas o arminiano, ele fala assim, olha, Deus na sua soberania lá, ele previu quem iria crer e quem iria perseverar. Esses que iriam crer e iriam perseverar, ele elegeu. Aqueles que só iriam crer e não iriam perseverar, ele salvou, mas não elegeu. Entendi, isso aí eu não conhecia. Não conhecia esse lado. Esse lado. Mas Armínio dizia isso, ele fazia uma diferença entre os fiéis e os eleitos. Os fiéis são salvos, mas vão perder a salvação, porque Deus não previu a permanência deles. Então existe o crente fiel, ou o que tem fé, certo, e existe o eleito. São dois grupos diferentes. Tá. O eleito vai perseverar, mas a coisa é pior. Se ele já viu de antemão quem iria crer e quem iria perseverar, o número dos salvos está definido. Então Cristo veio aqui salvar quem? E morrer para salvar quem? O sacrifício de Cristo é suficiente para todos, não tem dúvida disso, né? Se houvesse o dobro de seres humanos na Terra, é maior do que qualquer pecado. Maior do que qualquer pecado, e o sacrifício dele seria suficiente, e é suficiente para cobrir os pecados desse mundo e mais 1 milhão. Então isso não tem dúvida. Se a gente olhar, quer ver, é algo interessante aqui, né? Veja, por exemplo, olha o texto de João 10. Olha só que legal esse texto aqui. Só claro, rapidinho, pode só para gente... João 10, 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Até aqui tudo bem. Aí vem o 14 e o 16. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. E aí ele diz assim, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Ou seja,
pessoas espalhadas pelo mundo que não estavam em Israel. Gentios. Gentios. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então ele fala, tem um povo que eu ainda não alcancei, mas são minhas ovelhas. E eu dou a vida pelas ovelhas. O texto prossegue, chega no versículo 26. Ele fala assim para os seus inimigos, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Então, eu dou a vida pelas ovelhas. Vocês não creem porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu dou a vida por quem? Pelas ovelhas. Na sequência, nós chegamos no capítulo 11 e chegamos no versículo 51 e 52. Desculpe te cortar, pastor. Imagina. Aqui é mencionada o parecer de Caifás, que diz que um homem devia morrer pela nação. Aí ele fala assim, no versículo 51. Ora, João falando, Caifás não disse isto de si mesmo. João 11, 51. Mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Certo. Ou seja, ele tem um grupo específico e a sua morte tem um alvo específico. E o alvo específico é esse grupo aí, as ovelhas dele. Existe dentro desse debate algo interessante que é chamado de voluntarismo. Voluntarismo. No voluntarismo é assim. Deus tem uma potência absoluta. Ele pode fazer o que ele quiser. Mas ele tem uma potência decretada. Ele pode fazer o que ele quiser, mas só faz aquilo que ele decretou. Deus pode fazer o que quiser, mas ele só faz o que ele decretou. Esse é o voluntarismo. Então, Deus, ele ama todo mundo. Mas ele não age de acordo com a sua potência absoluta. Ele pode salvar todo mundo? Pode. Ele pode tocar no coração de todo mundo? Pode. Então, e por que ele não toca? Será que não tocou? Essa é a questão, né? Isso é o que é a questão. É assim, Cristo morreu para abrir uma possibilidade de que todos sejam salvos, ou ele morreu para comprar um povo específico? O arminiano fala assim, Cristo morreu para abrir a porta, a possibilidade de quem quiser ser salvo. O calvinista fala assim, não, ele morreu para comprar um povo. Ele morreu para comprar as ovelhas que andam dispersas. Ele morreu pela igreja. Ele morreu por esse grupo escolhido, aqueles que de antemão ele escolheu. Ele morreu para resgatar essas pessoas. Então essa é a diferença entre os dois. Onde é que nós vemos com maior evidência que Deus age não de acordo com a sua potência absoluta, mas sim de acordo com a sua potência ordenada? Na questão do inferno. Note bem, você mencionou aí que Deus quer salvar todo mundo, que Deus ama todo mundo, que Deus ele quer que todos se arrependam, ele quer que todos, né, cheguem ao conhecimento da verdade e tudo mais. Né? Esses textos eles têm as suas devidas explicações. Por exemplo, esse texto de 1 Timóteo que você mencionou, quer que todos os homens sejam salvos e tudo mais. Sim. A Bíblia fala, o versículo anterior, ou 2 versículos acima, fala que é para olhar, que nós devemos orar por todos os homens. E aí ele especifica os que estão investidos de autoridade e tudo mais, porque Deus quer que todos sejam salvos. Aí parece que a questão não é cada ser humano, mas sim homens de todas as classes. Mas tudo bem, né? Isso é um debate hermenêutico aí e vai longe, né? Não, aí todos não é cada ser humano, todos aí são homens de todas as classes. Todos não são todos, o mundo não é mundo, mais ou menos isso. É que assim, veio Jesus Cristo,
veio ao mundo, mas o mundo não o conheceu. O mundo é cada ser humano. Os 12 apóstolos não conheceram? José de Arimateia não o conheceu? As mulheres que o seguiam não o conheceram? O mundo não o conheceu, é cada ser humano. Então, o mundo na Bíblia não significa todas as pessoas. Não, o mundo jaz no maligno. E no caso de João 3,16, que todo mundo conhece. Mesma coisa. Esse mundo não é mundo Deus amou o mundo de tal maneira, é cada ser humano? Então, e esse mundo é o quê? São os eleitos? Não, esse mundo não são os eleitos. Esse mundo são homens, João explica em Apocalipse o que é o mundo na mentalidade joanina. São homens de toda raça, tribo, língua e nação. Deus não amou só os judeus. Deus amou o mundo. Quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Todos é cada pessoa? Todos é cada indivíduo? Quando eu for levantado, lá na cruz, né? Eu atrairei todos a mim. Todos é cada pessoa? Todo mundo até. O mundo jaz no maligno, o mundo é cada pessoa? Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Todo mundo está convencido do pecado, da justiça e do juízo. Meu Deus, maravilhoso isso. Todos e mundo tem o seu sentido específico dentro da literatura joanina e da literatura paulina. Então tem que entender corretamente. Certo. Agora, voltando à questão lá da potência ordenada e da potência absoluta, falando do inferno, né? Isso. Você mencionou, mas Deus ele quer que todo mundo seja salvo. Ele pode fazer isso? Pode. Por que ele não faz? Por causa da sua potência decretada. Qual a maior prova disso? O inferno. Então, peraí, só voltando. Deus pode salvar todo mundo? Pode. E por que ele não faz? Por causa do decreto. Então, mas a resposta arminiana, né? Porque as pessoas o rejeitaram deliberadamente. Exatamente. Essa é a resposta deles. E o calvinista fala, rejeitaram deliberadamente porque Deus decretou. Entendi. Então, a rejeição deles já estava no decreto de Deus. São os vasos de ira preparados para a perdição. Deus preparou essas pessoas para isso, para rejeitarem mesmo. E são culpadas pela rejeição. É onde está a tensão teológica que nós não conseguimos resolver. Agora, ok. Então, como é que lidamos com a questão do amor de Deus que quer salvar a todos? Existe inferno? Existe. As pessoas estão lá? Estão. Pessoas queridas suas no inferno? Eu espero que não, mas não? Acredito que amigos. tenha. Acredito que tem. Você os tiraria de lá? Se você pudesse? Talvez eu tiraria de lá. Com a sua justiça, que são trapos de imundícia, e com o seu amor que não é perfeito. Sim, eu tiraria de lá. Você tiraria? Tiraria. Tiraria? Tiraria. Por que Deus não tira? Por quê? Porque deixou que essas pessoas escolhessem o local onde queriam ir. Quer dizer, Deus não colocou ninguém lá. Não? Deus tirou de lá, né? Vamos pensar assim. Quem tem a chave do inferno? Então, vamos pensar. Do Hades. Deus não está pode colocando pessoas lá, né? Não? O Senhor está dando o filho para retirá-las. Todos já estão condenados. Não é uma depravação total? Deus não manda as pessoas para lá? Deus está salvando essas pessoas, né? Não, as pessoas estão lá no inferno agora. Sim, quem colocou elas lá? Estão lá foi o próprio Deus. Quem colocou elas lá? Foi Deus. Deus colocou elas lá. Por que ele não tira elas de lá? Porque ele não ama as pessoas, ele não quer salvar as pessoas. Ele quer. Elas não estão sofrendo lá. E outra coisa, Cristo não morreu por elas. As pessoas não rejeitaram. A expiação, tudo bem, mas... Já está virando um debate, certo. Eu não quero debater. Não, tudo bem. Tudo bem, mas eu quero chegar ao seguinte. Essas pessoas, elas estão lamentando lá. Lembra do rico? Sim, estão lamentando. O rico percebeu, caramba, que mancada eu dei. Eu quero avisar meus irmãos, para não venham para cá. Agora, a questão minha é outra. Do inferno. É do inferno. Se Deus tem poder de tirar... Se Deus tem poder de tirar, porque ele não tira. E aí, por que ele não tira? Por que ele não tira? Você não quer falar a palavra. Por que ele não tira? Porque ele não quer. Você não quer falar a palavra. Qual é a palavra? Você falou agora. Você falou porque ele não quer. Ele não quer. Não quer. O que é isso? É a potência absoluta e a potência decretada. Ele decretou que quem rejeitasse o filho não iria sair de lá. Então Deus age com base em quê? Naquilo que ele pode ou naquilo que ele decreta? Deus age com base naquilo que ele decreta. Ele decretou. Quem vai para o inferno não sai mais de lá. É um decreto horrível? É um decreto horrível. Agora, ele decretou que fosse assim por toda a eternidade e ele continua sendo um Deus de amor. Aí atenção. Ele quer que todos sejam salvos, mas ele age com base no seu decreto.
Ele decretou que não seria assim. Certo. Ele tem a sua vontade decretada e ele decretou. Alguns vasos são feitos para a ira e irão para juízo. Não tem jeito. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe. Ajude outras pessoas a conhecerem um pouco mais sobre a palavra de Deus.